E aí, turma? Me chamo Giovanni Ribeiro, você está no GR Dutra FC, a casa do UFL. Desde já eu peço que, se você é novo por aqui, você se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação e ficar por dentro dos próximos conteúdos aí. No final desse vídeo, deixa aquele like para poder fortalecer o nosso trabalho e você também pode compartilhar esse link no seu grupo aí de UFL, no seu grupo de WhatsApp, para mais pessoas terem acesso a esse vídeo, beleza? E no final, a sua opinião é sempre muito importante. Você pode utilizar o espaço aqui embaixo nos comentários para poder fazer uma crítica, uma sugestão, algum elogio e bater bola também com o nosso convidado especial de hoje, diretamente de Portugal. E hoje comigo aqui está o Vilar, que é um cara que é do ramo, está dentro do projeto do UFL desde a época da versão beta. E nós tivemos aí no último dia 29, 5 meses completos do lançamento antecipado do UFL. E ontem, na segunda-feira, fizemos 5 meses do lançamento da versão global. Então, nós temos agora já um caminho já trilhado e pavimentado, onde a gente pode analisar melhor quais foram os erros e quais foram os acertos dentro desse período. E ninguém melhor do que um cara muito técnico e com conhecimento para poder falar com a gente. Eu quero convidar ele a se apresentar agora e falar um pouquinho mais sobre a história dele com o mundo dos games. O meu mano Vilar, é um prazer ter você aqui, Vilar. Seja bem-vindo ao GR Dutra FC. Olá, Dutra, muito obrigado. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês todos, estar aqui no teu canal. Para muitos, se calhar, não gostam de mim, né? Porque eu sou um bocado crítico, mas isso é normal, faz parte, é que a crítica que a gente tem que crescer. É com a crítica que as empresas têm que crescer e têm que nos apresentar um bom trabalho, isso não há dúvida nenhuma. E estamos aqui a percorrer este longo caminho no grande FL, onde acredito que vamos ter boas novidades também no futuro. Certo, certo. E também, assim como a gente gosta de falar aqui no Brasil, tem um ditado popular aqui que fala o seguinte: quem critica é porque gosta, né, ô Vilar? Então, se a gente faz alguma crítica ao jogo, à empresa, a alguma pessoa, que seja, é porque você quer que aquilo ali evolua, né, para poder ficar algo mais, digamos assim, mais justo, mais correto para todo mundo que está usando, para todo mundo que está investindo seu tempo e seu dinheiro naquilo ali. E com o FL não é diferente. Então, agora eu vou colocar aqui na tela, rapaziada, uma arte apenas ali para poder ilustrar bem os pontos positivos e negativos. Como é que a gente fez esse pré-vídeo aqui? Ficou um dever de casa para o Vilar colocar os pontos negativos a princípio e eu colocar os pontos positivos, que a gente lembrasse. E aqui agora, com vocês no vídeo, a gente vai debatê-los e também, se lembrar de um ou de outro, a gente vai colocar aqui. E se você também lembrar de algum positivo ou negativo que a gente não colocou, os comentários estão aí para você poder deixar a sua opinião. Beleza? Então a gente vai começar primeiramente pelos pontos positivos. 5 meses de UFL. Bora lá. Olha aqui, vocês vão ter uma curiosidade aqui, ó. Eu inicialmente consegui achar menos pontos positivos do que os negativos que o Vilar achou. Isso é um problema? Não, mas aqui agora a gente de repente consegue lembrar algum ou outro. Vamos aos pontos positivos. O super teste contínuo, atualizações periódicas, variedade de itens cosméticos, identidade visual e atmosfera imersiva. Agora nós vamos ponto a ponto com o Vilar analisando. Vilar, bora lá. Super teste contínuo. Bom, sobre o super teste, eu acho que o super teste é uma boa ideia, uma boa solução. Muitas empresas hoje em dia estão a usar este, como é que eu ia te dizer, esta mecânica de testes com os jogadores, exatamente, estão a usar isso. Acho isso muito bem, muito interessante, porque é o próprio player que tem que ajudar a empresa, porque a empresa vai mandar um videojogo para um público, ou seja, não vai ser um jogo privado, que é para a empresa, não, é para um público em geral, e quanto mais pessoas estiver nesse super teste e mais bom feedback tivermos nesse super teste, melhor ainda para o jogo conseguir chegar ao patamar ideal para todas as pessoas. Eu acho que o super teste foi um ponto muito positivo da parte deles. Já vem há muito tempo este super teste, muito tempo. Há pessoas que só se inscreveram há cerca de um ano, mas este super teste já vem há muito tempo mesmo. E a evolução dele, dentro do super teste, a evolução do jogo, a nível de gameplay e gráficos, é uma coisa fora do normal. Não há explicação. Isso aí não há explicação, sem dúvida. Show de bola. E eu, galera, para quem não sabe, eu só tô no super teste
só há uma semana, tá? Então eu não participei das primeiras etapas do Superteste. E ainda assim, mesmo sem participar, eu sempre vi isso com muito bons olhos. Acho que ali sim é o caminho. Porque, por que eu coloquei a palavra contínuo aí? Porque uma coisa é o seguinte, se fosse sazonal isso, se vez ou outra tivessem supertestes, eu acho que coisas poderiam passar batido na empresa e a gente não teria, talvez, esse feedback positivo, assim, essa troca de experiências, né? Com ele de maneira contínua, por exemplo, lançou-se uma versão de gameplay, automaticamente já está se dando início a outro teste, porque tem que sempre estar buscando evolução. Então, super teste, ponto positivo aí para Strikers. Agora o segundo, Vilar, atualizações periódicas. Bom, isso aí é normal acontecer. Isso é normal acontecer porque. E é bom. E é bom. Não podemos comparar a Strikers ao IFC, nem ao jogo eFootball da Konami, porque são empresas que já estão aqui há muitos anos. Portanto, se eles mandarem atualizações de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses, para eles é igual, o público deles está lá. A Strikers faz muito bem em lançar este tipo de atualizações, porque é um sinal também que houve a comunidade, disso não há dúvida, houve a comunidade, tenta melhorar sempre a prol da comunidade, isso é ótimo. Eu sobre isso penso que eles estão num bom caminho nesse aspecto das atualizações. E, se lembrarmos, o CEO da empresa, ainda há cerca de um mês, disse que as atualizações agora não vão ser tão constantes. Eles começaram a abrandar as atualizações no início do jogo, do lançamento do jogo. Ali os primeiros, penso, podes-me ajudar, os primeiros 2 meses tivemos atualizações, se calhar, semana a semana, ou 2 em 2 semanas, porque é normal, havia ali uns erros. Né? Pequenas, e depois vinha aquela mais robusta. Exatamente, foi as pequenas atualizações para corrigir, porque é normal, isso é super normal. Ele depois avisou-nos que a partir dessa grande atualização, que as atualizações que vinham aí iam ser sempre maiores, já não iam ser pequenos ajustes, salvo erro aquele dos guarda-redes, dos goleiros, né? que tivemos, que isso foi pronto um erro grande que eles tiveram, mas isso é normal, os erros acontecem e eles a nível de atualizações cada vez estão a melhorar e acho muito bem para nós e é importante. Show de bola. Agora, umas coisas um pouco menos importantes, assim, eu tô falando mais agora aqui tentando ser porta-voz da grande maioria, né? Eu sei que a galera não fala assim, mas isso aí é secundário. Ok, galera, mas dentro de um projeto a gente tem que analisar todos os pormenores também. Variedade de itens cosméticos. A variedade dos itens cosméticos. É uma boa variedade. Eu acho que a parceria deles com a Adidas foi uma parceria muito boa, muito forte. Foi uma parceria importante porque eles conseguiram pôr uma empresa grande dentro do jogo. E isso não é fácil. E isso também só foi devido também ao grande trabalho que eles fizeram a nível de construção do jogo. Pouca gente sabe, mas este jogo já está a ser desenvolvido há 9 anos. É muito tempo. As pessoas às vezes dizem, uma empresa que tem pouco tempo. Não, isto não é uma empresa que tem pouco tempo. O jogo já está a ser desenvolvido há cerca de 8, 9 anos e também os desenvolvedores deste jogo são ex-funcionários da empresa EA. Portanto, eles têm conhecimento de onde é que estão inseridos, eles têm conhecimento do que têm que fazer para melhorar. E a nível de cosméticos, eu posso dizer que, comparando com os outros dois rivais, posso dizer que agora o IFC também já tem um passe de equipa, eles agora adicionaram um passe de equipa, mas também é um passe muito bom, mas a Strikers o UFL está com um bom passe de equipa, disso não há dúvida nenhuma, tirando aquele erro que eles tiveram, do fato do McDonald's para nós todos, que isso aí foi um erro enorme, enorme, mas a nível de passe de equipa, a nível de cosméticos estão muito bem feitos, estão a acertar, a parceria com as equipas também. Quero dizer uma coisa, os estádios estão muito bem feitos, muito bem feitos. Portanto, isso é inclusive o próximo ponto, não falar sobre a atmosfera e a identidade visual. Pois, exato. Né? Portanto, eles nessas partes estão a acertar, estão a trabalhar bem, e atenção, e essa equipa deles, essa equipa que faz esse trabalho, era pequena, tem vindo a estar a crescer agora, mas era muito pequena, e mesmo assim, com poucos elementos, eles conseguiram fazer um bom trabalho e fechar boas parcerias,
para nós termos algo bom dentro do jogo, a nível de cosméticos. Show de bola. Então, só para terminar de ilustrar essa parte dos cosméticos, eu não me recordo, Vilar, se eu tiver errado, me corrige, tirando a parte mais áurea da época dos jogos de futebol, que naquela época essas coisas ganhavam mais o jogador. Mas, por exemplo, faz muito tempo que eu não vejo um jogo com um portfólio tão grande de chuteiras, cara. Tem muita chuteira no EFL, muita chuteira bacana, né? Que a gente até às vezes fala assim, não, opa, uma chuteira nova, deixa eu colocar ela aqui no jogador. Que alguns anos atrás a gente já tinha perdido um pouco isso, de colocar chuteira no jogador. O EFL trouxe até um resgate interessante para isso aí. Estou falando mais por mim dessa vez. Não sei o que você pensa a respeito. Não, tens toda a razão. Eu não sou jogador do eFootball, mas venho do Pro Evolution Soccer. E eu, se não me engano, não quero estar aqui, pois o pessoal que me diga aí nos comentários se temos razão ou não. Eu lembro-me que o Pro Evolution, havia um Pro Evolution que tu tinhas cosméticos também a nível de chuteiras, podias alterar as chuteiras dos jogadores, penso eu, e a variedade era grande. Mas, comparando agora com os outros dois rivais, o FL nisso está muito mais à frente, muito mais à frente. Eu posso chegar por uma chuteira totalmente diferente com aquela que o Cristiano Ronaldo joga na vida real, né? Isso não tem comparação. Eu consigo pôr o Cristiano Ronaldo a jogar de t-shirt ou a jogar de camisola comprida. Isso, legal demais, muito bom aquilo ali. Isso aí muito é muito legal. bom, é muito bom. Aí agora, para poder finalizar, você até já deu início a essa fala, a identidade visual e a atmosfera imersiva, principalmente dos estádios mais os diferenciados do game, né? Que tem uma atmosfera toda particular, um show à parte. Fala aí pra gente. É como eu estava a dizer há bocado, a atmosfera dentro de campo está boa. Quem jogar com os bons fones sente logo isso. A atmosfera é muito boa, muito boa. O áudio do jogo a nível de claque está bom, o ambiente está bom, a luz dos estádios está espetacular. Está espetacular. Eu acho que não há nada assim a apontar negativo sobre os estádios, porque os estádios estão muito bem trabalhados. Eu já estive no estádio José de Alvalade, que eles acrescentaram agora, e já estive no estádio do Futebol Clube do Porto, no estádio do Dragão também, e tu sentes que aquilo está igual, está ao nível que a EA fez. Bem eles a nível, exato, está ao nível deles, e isso tem que se dar os parabéns. Pois é, show de bola. E isso era uma preocupação que eu tinha no começo. Eu falava assim, cara, será que eles vão conseguir trazer alguma experiência próximo do que o IFC entrega de atmosfera de estádio? Que a do IFC é show de bola. E entregam, conseguiram. Isso aí, então, realmente é um ponto positivo. E outra coisa, Dutra, desculpa estar a te interromper. E outra coisa, também importante, a criatividade deles a criarem os seus próprios estádios. Sim. Aquele estádio que, não sei se é chinês ou japonês, aquele que cor-de-rosa, o Akura, aquilo, né? Exatamente, aquilo é muito bem trabalhado, aquilo é muito bem trabalhado. Também a atmosfera do gramado do St. Patrick Day lá do evento ficou pronto, exato, estava-me a esquecer disso, esse eu tenho amigos meus que jogam IFC e quando viram esse estádio disseram, bem, isto aqui está brutal, está espetacular. Não, esse ramo eles estão a trabalhar perfeitamente bem. Show de bola. Rapaziada, agora a gente vai para o ponto negativo, a gente vai para os pequenos detalhes que a gente percebe, quem está analisando de uma forma mais global, mais ampla, como é o caso do Vilar, como eu tento fazer com vocês aqui no canal, para poder abrir o olho da galera, né? Para poder também a gente não ficar só ali naquela marcha lenta, só esperando coisa boa, quando a gente também tem que pegar alguns pontos negativos e colocá-los no holofote para poder a empresa evoluir e entregar um produto mais aceitável para a gente. Bora lá, Vilar, você colocou aqui para a gente, ó, os famigerados anúncios pelo Twitter. É verdade. Diz-me, ok, os anúncios pelo Twitter, estás a querer falar quê? Dos eventos? É isso? Isso, os anúncios que eles colocam por exemplo, grandes alterações de gameplay, grandes updates. O primeiro lugar é no Twitter. Tipo assim, um negócio colocado pelo dono da empresa, não é um Twitter oficial, é um negócio meio sim. né? Sim. É verdade, sim. Quando sai alguma atualização, alguma novidade sobre o jogo, a primeira pessoa a publicar isso é o CEO da empresa. Isso é o CEO da empresa. Só depois, passado 2 ou 3 horas, é que vem aqui para o Twitter, para o X do FL,
O FL, não sei se já perceberam, as informações que eles enviam é sempre às 15 horas, sempre, ou de uma segunda ou de uma terça-feira, é sempre esse horário. Só que, às vezes, no domingo à noite, o CEO da empresa já está a responder a alguém via Twitter. E eu acho que isso para já é um ponto que eles não é de criticar, ok, tudo bem, o CEO quer entrar em contacto com o povo, mas sobre essas informações que eles lançam no Twitter, eu acho que também podiam passar essas informações um bocadinho aos criadores de conteúdo. Sim. Aos criadores de conteúdo com um ou 2 dias de antecedência, para os próprios criadores de conteúdo poderem explicar que atualização vai ser essa, porque assim, a gente sabe que a empresa lança a nota de atualização um dia antes. Tu vais ter que ir a correr, ler aquilo tudo, fazer praticamente quase em direto com o teu público. Né? E às vezes, se calhar, vais interpretar certas coisas que estão escritas no site sobre a atualização, vais interpretar de uma maneira diferente do que é que aquilo está-te a querer dizer. Vai dar margem para reclamação logo no anúncio. Isso. Claro, enquanto se eu, como CEO da empresa, enviar isso para os criadores de conteúdo do jogo, o que é que vai acontecer? Vocês vão analisar aquilo, vão ler aquilo 1, 2, 3 vezes e vão tirar as vossas conclusões. Não é nada como se diz aqui em Portugal, em cima do joelho. Entendes, Dutra? Uhum. E não sei se queres pôr este tema também, eu não estou a conseguir ler daqui, sobre os eventos, sobre o anúncio dos eventos. Não sei se tens aí outra... Não, o que a gente faz? Eu vou ler a lista toda para você, aí depois que a gente terminar por ela, a gente pode colocar alguma outra coisa aqui, só para a gente poder não perder isso aqui. Então vamos lá, a gente já falou dos anúncios pelo Twitter, o segundo ponto é a má publicidade da empresa, o terceiro é a ausência, até está escrito errado ali, a ausência de um ranking na Premiere, né, para você poder acessar aquilo ali e ver, o co-op inacabado, algumas promessas, algumas boas promessas não cumpridas, handicap / script e o famoso início do pay to win. Então, bora lá, bora para a segunda, a publicidade aí. Bom, a publicidade, não sei se muitos de vocês se recordam, isto penso que foi na altura do Covid-19, antes do Covid, eles fizeram uma forte publicidade ao jogo. O FL fez uma forte publicidade ao jogo, apareceu também numa feira de videojogos, foi aí que eles anunciaram, agora não me estou a recordar qual é que foi, recordar no trailer. A publicidade aí foi... Eu não me lembro qual é que foi, Dutra. Não, por acaso não me lembro. Sei que foi na E3 primeiramente, tanto é que todo mundo ficou assim, poxa, eles já escolheram logo a E3 para poder fazer, e depois eu acho que na Gamescom teve um anúncio também. É isso mesmo. Eles fizeram uma forte publicidade nessa altura. Nessa altura, chocaram-nos todos pelo lado positivo, ok, vem um concorrente à altura, pelo que eles estavam a prometer. Depois do lançamento do jogo, deixámos de ter publicidade praticamente. Deixámos de ter publicidade, deixámos de ter um marketing do jogo. Tem muita gente, eu falo aqui para Portugal, tem muita gente que não conhece bem o jogo. Não sei como é que é aí no Brasil. Tem muita gente que não conhece bem aqui o jogo. Porquê? Porque eu não vejo um anúncio do jogo na televisão. Isso. Eu não vejo um anúncio no jogo no próprio YouTube, nas publicidades do YouTube. Atenção. Não sei se vocês já viram isso ou não. Nunca vi. Te digo mais, porque aí você que é mais do ramo mesmo vai poder me dizer. Um tamanho o Brasil, ele é um país continental, é gigante territorialmente, né? População, então, nem se fala. Até hoje, não teve um evento do jogo, por exemplo, numa cidade polo, por exemplo, como São Paulo. Não tivemos um evento do jogo lá. Para poder promover lembras? E chamar a atenção da galera. Por exemplo, exatamente, o jogo espalhado pela cidade uma semana antes do evento, para todo mundo ficar assim, o evento? O que é isso aqui? O FL? O que é isso? Para despertar a curiosidade do público. Nós estamos falando de um jogo e se você tem o console, Xbox, um dos Xbox ou o PlayStation 5, se você sabe que ele existe, você vai baixar para testar ele se você gosta de futebol virtual. Mas se você não sabe que ele existe, você não vai baixar. Certo, exatamente. E tu tens que ver uma coisa. O Brasil é dos países com mais jogadores no FL. Atenção. Da maneira como o FL se esqueceu dos jogadores do Brasil, acho que é algo um pouco
um pouco mau para o jogador brasileiro. Essa é a primeira. Eu acho que... Tanto que eu digo, a publicidade também... Qual é o tipo de publicidade que eu também posso dizer? Ok, o FL é uma empresa pequena, mas pode fazer publicidade com os próprios streamers. Claro, com certeza. O FL pode agarrar em vocês, que isso vai vos ajudar bastante a crescer também, pode agarrar em vocês e dar-vos um hype grande. Outra coisa, o FL no Brasil teve muito mal. O FL a Strikers nunca pode convidar um representante brasileiro que joga futebol. Nunca. Isso é um erro enorme. É um erro enorme. Porque a pessoa que foi representar o Brasil, tanto aquele evento que houve na Europa, penso que foi em Inglaterra, foi o AF que foi lá. Sim. O evento inaugural, né? O de lançamento do Global. Lembro. Mas atenção, o AF não tem culpa disto. Esse streamer não tem culpa disto. Não pediu para ir, não. Exatamente, ele está a fazer o seu trabalho, que é perfeitamente normal. Só que agora, também não podem pedir a ele que largue o seu público do eFootball para se dedicar ao FL, porque não dá. Não dá. Não dá. O que a Strikers tinha que fazer era, neste momento, de todos os streamers que eu vi na altura no Brasil, havia dois que podiam ser chamados o Rafa, o Bastian, sim, ou o BTG. Penso que são os dois streamers que tiveram, desde o início, sempre aí numa fase boa. Acho que eram os mais conhecidos, não sei se estou a falar mal, se estou a falar bem, mas no Brasil são os mais conhecidos do FL naquele momento, naquela altura. Sim, no pré-lançamento foram dois dos que mais produziram, até mesmo na época das betas, deram muita visibilidade. Exatamente. Pro jogo. O DR18 também, que é lá do PS Tubers, também tentou, só que depois ele acabou ficando só mesmo com o público dele lá, porque para ele comercialmente foi melhor e eu consigo entender 100% ele. É normal, Dutra, é normal. Isso é normal, ninguém pode criticar. Isso é perfeitamente normal. Isto é um jogo novo e este jogo está em crescimento. E tu já tens um público. Isto é a mesma coisa que tu, daqui a 2 ou 3 anos, tens um bom público do FL no teu canal e aparece um videojogo novo de futebol, né? E simplesmente eu migro para ele, né? Não podes fazer isso, não podes. Não podes abandonar o teu público. Não podes. Estás a faltar ao respeito aos teus seguidores. Então, é de maneira notória que a publicidade da Striker está deixando a desejar. Agora, a ausência de ranking na Premier. Isso aí não tem explicação nenhuma. Nenhuma mesmo. Mais, né, Vilar? Nenhuma. Pá, eu vou-te ser sincero. Há uma empresa agora também que é mais pequena que a Strikers, que é o Goals, o jogo Goals. Pá, é um jogo totalmente diferente, porque é anime, totalmente diferente. Mas eles, dentro do jogo, ok, não têm o ranking, mas o que é que eles fazem? Dentro do site deles, têm o ranking. E estamos a falar de um jogo que é uma beta. O jogo ainda nem foi lançado, está em beta. Ou seja, não tem o ranking dentro do jogo, mas tem o ranking dentro do site deles. Tu queres ir saber a quantos pontos está o segundo ou o terceiro lugar, tu vais lá ao site e vais-te atualizar. Agora, tu estás na Premier. O Pisolato está na Premier. Não sabe quantos pontos o AM Sporting tem, que está em primeiro lugar. Não sabe. Isso nunca pode acontecer. Um jogo que é lançado não pode acontecer. Por isso que eu digo que este jogo, para mim, está em fase beta. E isso serve também para os desafios da comunidade, hein, Vilar? Essa é outra. Os desafios da comunidade são anunciados via Twitter. Mas há aqui um ponto. Mas há aqui um ponto, irmão. Há aqui um ponto. Não sei se têm reparado. Então quer dizer, agora para este desafio da equipa do mês, este novo que tivemos agora. O desafio da equipe do Totti, tá? Os Totti, sim. Este desafio, vocês já repararam quando abrimos o jogo, temos logo uma imagem grande a anunciar. Bastante EFC aquilo ali. Sim, mas a anunciar. Ótimo. Sim, isso está ótimo, mas a anunciar. Então quer dizer, o jogo tem 5 meses. Conseguem fazer isto, né? Mas não conseguem pôr os eventos da comunidade numa aba dentro do jogo, certo? Exato. É básico do básico. O que é que isto faz pensar? Temos de ser realistas. O que é que isto faz pensar? Ok, é ali que as pessoas vão gastar o dinheiro, é nisto. As pessoas querem ver isto, né? Sim. Pronto, é packs. Opa, se eu gastar dinheiro num packzinho, é isto que pode-me calhar. Não podemos ser assim. Se queremos entrar neste ramo, temos de ser honestos.
Sim, com certeza, amigo. Concordo demais com você. E agora vamos falar também daquele co-op inacabado, que é o famoso, já ganhou nome aqui no Brasil, tá, Vilar? É o co-op de sofá. Porque para poder jogar, você tem que trazer um outro amigo pro sofá, senão não tem jogo, não. Isso está a ser muito criticado aqui pelos jogadores portugueses, atenção. Muito criticado. Muito criticado porque isso é mesmo. Como é que eu ia te explicar? Eu sei que vai parecer duro para certas pessoas, mas não. Isto é mesmo que. Isso só demonstra que a empresa não tem nada para nós no momento. A empresa não tem nada. Temos de ser sinceros. Neste momento, esta empresa não tem nada para nós. Não tem o draft que foi prometido. Não tem os playoffs que foi prometido. Não tem nada disso. Foi prometido um co-op. E a primeira coisa que eles fazem é o quê? É um co-op inacabado. Meus amigos, este co-op aqui tu jogavas na altura na Nintendo. E eles entregaram praticamente um super teste de co-op para você talvez testar para eles aí, sendo que eles podiam colocar um super teste já online também do co-op para a galera do super teste testar e depois entregava aí. Exatamente, exatamente. Agora eles não podem lançar. Estamos a falar numa temporada 2. A temporada 2 está a ser um fracasso para as Strikers. Sim. Para mim podem dizer o que quiserem. Eles tiveram aqui uma grande oportunidade na temporada 2 de entrar em grande. O hype podia ser muito grande. Só que ao fim de 2 dias o hype caiu e continuou a cair. Com muita pena nossa. Porquê? Porque eles cometeram erros. Aquele trailer, diz-me uma coisa. Vamos quase no fim da temporada. Falta 27, 28 dias para acabar a temporada, penso eu. Para acabar a temporada. 26 dias. Então diz-me uma coisa. Tu acreditas que o que foi anunciado no trailer da temporada vai chegar nesta temporada 2? Pois é. Acreditas nisso? Não, não acredito. Pronto. Eu acho que vai ter alguma coisa daquela lista que foi passado que não vai conseguir ser cumprido ou vai ser cumprido pelas metades. Lá está. É por isso que eu digo, o jogo, até ao final deste ano, já disse isto no nosso grupo, o jogo é uma beta. O jogo neste momento é uma beta. E eles vão lançando as coisas aos poucos. Aos poucos. É como o draft. Eles prometeram o draft. Tinha milhares e milhares de jogadores à espera de um draft. E eles não conseguiram. A data era março, hein? Estás a ver? Março. E eles não conseguiram chegar ao pé de todos os jogadores e dizer assim, fazer algo público no Twitter, pronto, já que eles usam muito o Twitter, pedir imensas desculpas, houve atrasos no desenvolvimento do draft e não temos condições para apresentar neste momento. Ok, tudo bem. Tudo bem. Agora, lançar aquele trailer a enganar as pessoas, porque isso foi enganar. Porque eles, pelo menos no trailer, deviam dizer brevemente, mas nem isso fizeram. E o draft a gente não teve uma justificativa, não. Estão deixando passar, nada. Tipo assim, vai passar batido e vamos ver se vai. Mas e tens outra. Eles nem justificaram. E tens outra. Depois do draft ser anunciado, ao fim de 2, 3 semanas, o CEO da empresa foi dar uma entrevista a um streamer no Twitter a falar do jogo, não sei se vocês recordam, e nunca nesse ponto se falou do draft nem dos playoffs. Sim, justo, eu lembro. Né? Nem isso foi falado. Porque isto... Pois é, rapaziada. Então vocês podem ver, ó, que junto do co-op inacabado, a gente já tá falando já do tópico seguinte aqui, ó. A gente já emendou, que são as promessas não cumpridas. Não é mesmo? Sim, que são muitas. É verdade, são muitas. Como aos playoffs, Dutra. Ok, quando eles lançam os playoffs offline, a gente percebeu, ok, deve ser dentro de 1, 2 semanas, vamos ter os playoffs online. Ok, tudo bem. Sim. E o que é que eles fazem? Não, eles não lançam os playoffs, nunca mais falaram dos playoffs. Agora, no novo anúncio já diz que é torneios PVP, já não é os playoffs. Ou seja, andamos aqui com as promessas e que isto, mas isto não pode ser de promessas. Os videojogos, neste momento, estamos em 2025, é timing. E tu tens que aproveitar os momentos. As empresas têm que aproveitar os momentos. E se a empresa começar com falsas promessas, não vai conseguir agarrar ninguém. Sim, não vai. Lá, é uma máxima aqui do meu canal, uma coisa que eu até prometi para mim mesmo que eu não ia ficar tocando nesse tema mais, porque a gente fica com medo de ficar caindo assim, pô, o cara só fala disso, só bate nessa tecla, tá chato e repetitivo já. Mas desde o meu primeiro vídeo do meu canal aqui, inclusive antes do lançamento, quando eu fiz algum conteúdo para me apresentar, né, para falar que iria estar fazendo um canal de UFL, enfim, eu sempre deixei claro uma coisa.
Jogador de futebol online, porque é diferente. O jogador de futebol virtual é um, o jogador de futebol online e modo competitivo é outro, que é o que a gente tem aqui dentro do EFL. E o EFL foi lançado para isso. Ele espera conteúdo em forma de coisas que o desafiem a jogar. Então, cadê modos competitivos dentro do negócio? Showdown, pelo amor de Deus, né? O Showdown é legal até a página 3, mas o Showdown já está ultrapassado. Cadê os playoffs de maneira online? E cadê umas copinhas mata-mata durante a semana? Alguma coisa que não precisa ser todo dia, não. Coloca 2, 3 vezes na semana inicialmente, já que isso talvez vai gerar mais trabalho para eles, e eles não tenham equipe suficiente. Eu falo isso desde outubro do ano passado e até agora a gente não viu nada nem próximo disso dentro do jogo. Nada, Dutra. Os playoffs, eles podiam fazer agora coisas muito boas com os playoffs. Este jogo tem muita coisa para fazer de boa, de bem. Tem muita coisa. Eles só têm que ser um bocado inteligentes e não ser preguiçosos. Eles não se podem preocupar tanto com a gameplay. A gameplay, temos de ser sinceros, está boa. E está aceitável. Sempre foi aceitável. Em todas as ela foi aceitável. Exatamente, e agora eles têm que ir com calma. Eles não querem pôr uma super gameplay, a melhor gameplay do mundo, ao nível dos outros dois concorrentes, já, porque isso não vai acontecer, isso agora é aos poucos. Agora, foi o que eu já disse num grupo, no vosso grupo, eu já disse isto e é verdade. Hoje em dia, o jogador prefere ter um jogo com conteúdo, com bom conteúdo, e que a gameplay não seja nada por aí além, do que ter uma boa gameplay. Top. Exatamente. Ou tu preferes ter uma gameplay muito boa e um conteúdo de zero. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. E eles largado o Pro Evolution antes dele virar eFootball lá atrás. Então deixa eu fazer mais no jogo. O que eu tava fazendo? É verdade. Não mais o que fazer. Parei. É verdade. Parei. E eu era apaixonado. Se tu fores a ver. Eu era apaixonado com o Pro Evolution. E se tu fores a ver, o EFL apareceu a dizer, isto é que me preocupa muito, apareceu a dizer que o jogo ia ser um jogo difícil de teres uma equipa. Mais outra coisa que foi falsa. Ao fim de 2 meses toda a gente tem uma super equipa. Tiraram o RP, não sei porquê. Que era o que podia dar graça ao jogo e dar a diferença do jogo. O RP toda a gente tem... A retirada do RP foi para poder iniciar a venda de pacote de skin e o início do Pay to Win, que você vai falar mais à frente também. Exatamente. Ou seja, tu constróis uma boa equipa neste momento para jogar só ranqueadas. Sim. Para jogar só ranqueadas. O que é que tu vais fazer mais dentro do jogo? Eu só consigo jogar 2, 3 jogos no jogo. Porque já não tenho mais nada para fazer. E eles com os playoffs, podiam lançar os playoffs esta semana. Um exemplo. Os playoffs desta semana. Podia ser assim. Para jogares os playoffs, tens de ter pelo menos no teu plantel, no teu 11, 2 skins do mês. Uma skin verde, um exemplo. Uma skin verde. Sim. E 4 skins épicas. Né? Para tu poderes entrar nos playoffs desta semana. Porquê é que eu te digo isto? O que é que isto ia fazer? Isto ia fazer que eles iam ganhar dinheiro também. Porquê? Porque tu, se não tivesses esses skins, ias ser obrigado a comprar e abrir os packs para sair as skins do mês e a tal skin verde e as épicas, estás a perceber? Para tu poderes participar nos playoffs durante esta semana. Ou seja, juntavam o útil ao agradável. Não sei se estás a perceber o que eu quero dizer. Não, eu entendo sim. Inclusive, isso me traz uma reflexão aqui. Parece que eles têm equipes de desenvolvedores muito focados em gameplay e correção de gameplay, bug, o caramba, e pouca gente pensando o jogo. Isso é o que me faz a pensar. Porque é o seguinte, a gente sabe que a empresa tem que ganhar. Era inevitável o Pay to Win aparecer em algum momento, eu sempre achei isso. Porém, o Pay to Win tinha que aparecer atrelado a um monte de coisa para você fazer. E dentro do monte de coisa para você fazer, eles iriam vender mais. Uma coisa não caminha separado da outra. E a parte de conteúdo está muito atrás e eles estão pensando que vender pack para poder o cara jogar na ranqueada já basta. E não vai bastar. Não. Eles estão a cometer, exato. Eles estão a cometer um grande erro nesse aspecto, porque isto é tudo muito bonito. O hype ontem foi muito bom, ou no dia do lançamento das cartas foi muito bom, do evento, só que o FL não pode viver de eventos aqueles eventos da carta verde, não pode viver dos eventos das cartas do mês.
Para o próximo mês quê? Continuamos na ranqueada e para o próximo mês temos novas cartas. Para o próximo mês, continuamos na ranqueada, temos novas cartas. Eu não critico isso. Isso pode acontecer, mas que eles tragam as competições, que eles tragam os playoffs. Que eles tragam os playoffs. E eles com os playoffs e com os torneios, com estes eventos que eles estão a fazer com estas cartas, eles têm muita coisa para conseguirem ganhar o seu dinheiro também. Justo. Não é? Com certeza. Ok, o Dutra, temos que entrar neste play. Olha, o playoff desta semana, Dutra, são 2 cartas da semana, tens de ter na tua equipa. Ok, olha, não tenho, vou buscar, vou tentar comprar um pack ou 2, ou então, para também podiam fazer, sabes o quê? Aqueles torneios, vamos supor, torneios, as copinhas que vocês falam aí, podiam ter as copinhas, mas tu para entrar nessa copinha tinha que ser com LP. Sim, justo. Ou então, até mais, eu cheguei a falar isso também, e não sei se você vai concordar, eu sei que é uma opinião um pouco polêmica, mas essas copinhas com horário específico, igual era no antigo Pro Evolution Soccer, você deve ter pegado essa fase. Sim, sim. Essas copinhas, inclusive, para poder participar delas, se a Strikers quisesse vender ticket de entrada, mas com valores irrisórios que eu estou falando, entendeu? Coisa bem baixinha, mas que ela iria ganhar no montante, eu estaria com ela nesse projeto aí. Exatamente. É isso que eu estou a dizer. Imagina, a copinha das 4 da tarde. Havia 4 copinhas por dia, vamos supor. Só que havia duas pagas com LP ou com esses tickets e outras 2 frees. Isso. As pagas davam os melhores prémios, entendes? Prémios muito melhores. E as 2 frees davam prémios razoáveis. E é exatamente para entrar, Dutra, para entrarmos nesta copinha que vai haver a paga. 5 LPs. Tudo bem, 5 LPs. Pronto, entras ali, né? Show de bola, show de bola. Pois é, eu concordo plenamente com isso aí também. E agora, vamos passar para o tópico seguinte aqui, só para a gente não se estender demais, porque o assunto é tão amplo que a gente acaba se perdendo, para a gente não exceder demais o tempo da galera aí. Handicap e script, esse é polêmico, hein? Esse é polémico porque eu acho que há dias tinha dito isso lá no grupo, a empresa, desde o início que apareceu, tentou-nos vender ao dizer que o jogo não tem handicap. Isso para já é mentira. Porque quem é desenvolvedor de videojogos sabe que todo jogo tem handicap. É normal. Isto são códigos e os códigos quando se cruzam em si, né? Os códigos de programação quando se cruzam, vai criar o tal handicap. Há falhas no sistema, que é normal. É normal. O que é que a Strikers tentou-nos fazer? De programação, Vilar, você que entende de programação. Então, nesse caso, você está me dizendo que talvez o handicap do que acontece no EFL, ele não seria proposital? E aí eu vou além na pergunta. O handicap das empresas, por exemplo, a EA e a Konami, ali é proposital, não é? Sim. Sim, mais do IFC. O handicap do IFC é muito proposital. Tu no IFC, tu podes apanhar, eu posso chegar contra ti, tu tens uma super equipa e eu tenho uma equipa normal, uma equipa básica. Agora entenda aqui a manipulação deles. Mas eu, como equipa básica, sou muito melhor jogador que tu e consigo-te ganhar. Só que o que é que a IFC vai fazer? Tu com uma super equipa, mesmo que a tua gameplay seja 0, seja uma gameplay amadora, o handicap deles vai puxar muito, muito para ti, para pensar o quê? Para eu pensar, ok, ele só me ganhou porque tinha a carta X. Ele só me ganhou porque tinha a carta B. Entendes? Entendi. E o que é que faz ele? Ok, eu para melhorar a minha equipa, não posso jogar com este jogador, tenho que ir buscar mais jogadores, tenho que ir comprar packs. Sim. E a Strikers não. O handicap da Strikers não é proposital. É erros que acontecem na programação que isso faz parte. Você sanou a dúvida que eu tinha em relação ao possível handicap dentro do UFL. Então, galera... Mas olha, só uma coisa, desculpa. Só que eles só fizeram uma coisa mal. Dizer que o jogo deles não tinha handicap. Eles tentaram dispor isso na cabeça, porque se tu sofres um golo aos 92 minutos, aos 93 minutos, vais dizer que não é handicap. Porquê? Porque o teu cérebro já está preparado para o que a empresa Strikers disse. Mas não, existe handicap no jogo. Existe. Entendi. Perfeito. E agora, para finalizar, a gente até também já pincelou isso aqui nos comentários anteriores, o início do Pay to Win. Ao que você atrela o início do Pay to Win aí? Bom, isto ainda é mais polémico o handicap, Oliver. É mais porque eu não sei se tu te recordas, e se quem está a ver aqui o vídeo também deve se recordar que está lá no grupo. Eu sempre disse que
que o FL não é o deus dos videogames. Não pensem que o FL vai chegar aqui e vai ser o deus dos videogames e vai ser tudo certinho. Não, eles têm que ganhar o deles. Eles têm que ganhar o deles. Porque quem começou a jogar o FL, no dia do lançamento, toda a gente percebeu e a dúvida foi, mas como é que eles vão ganhar dinheiro com este jogo? Sim. Né? Porquê? Porque toda a gente estava ciente e toda a gente estava a acreditar que eles iam ser um jogo justo e que não eles são contra o pay to win, eles isto. Não, mentira, falso. Eles já tinham tudo bem planeado. Né? Nós é que pensávamos que eles eram uma empresa justa, mas não, eles estão aqui para ganhar dinheiro. Há investidores no jogo e todos têm que ganhar dinheiro. Há acionistas. Isso é muito importante. Então o que é que a Strikers fez? As skins normais que há no jogo, as épicas, as lendárias são boas, mas as épicas, etc., isso não ia chamar a atenção aos jogadores, essas skins. Justo. Não faz assim uma grande diferença. Então o que é que a Strikers faz? A Strikers lança o evento das skins verdes, né? Lança aquele evento, que aquele evento foi uma loucura. E a facilidade de adquirir skins skins boas naquele evento foi muito grande. Tinha gente que fazia menos de 24 horas que o evento tinha sido lançado, que o cara já tinha equipe full do Estás evento. A ver? Exatamente. Então, e qual é que foi? Na hora de monetizar, eles deram mole, que é aquilo que eu e você já conversamos algumas vezes. Não, mas isso foi feito. Baixa, né? Reduz a porcentagem de chance de você tirar uma grande skin, que vai fazer o quê? Galera, a gente não tá olhando com o olho aqui de igual a gente costuma dizer, de cachorro que caiu da mudança, não. A gente sabe que a empresa tem que lucrar, e tem mesmo, que se ela não lucrar, o joguinho acaba. Claro. Ela tem que saber lucrar também, cara. Quando ela entrega de mão beijada todas as melhores cartas, ela impede que você vai gastar mais dinheiro no jogo, ou seja, até nisso aí houve ingerência. Claro, mas isso foi tudo planeado. Isto foi tudo planeado, eles reuniram-se e a estratégia que montaram foi esta. Vamos lançar estas skins verdes, o que é que vamos fazer? A probabilidade de sair boas skins vai ser alta. Para quê? Para quê? O cara A, B, C e D teve as skins, tem quase a equipa toda, o plantel todo, com as skins verdes. E o que é que andou a girar nos grupos? Que as skins verdes estão fora do normal. Sim. Estão absurdas. Né? O mapa é verde, o Van der Veen verde. Aquilo foi uma loucura. E depois do evento acabar, toda a gente andava a dizer que porque é que eu não apostei no evento, porque é que eu não abri packs, porque é que eu não me saiu o mapa verde. Né? E o que é que a Strikers faz agora? A Strikers fez isso. Lançou o Isco. Ou seja, toda a gente agora neste evento está a pensar que vai conseguir sacar todas as skins do evento com tanta facilidade como as skins verdes. Mas não. Tu agora vais, mas vais ter que gastar ainda mais do que gastaste. Um pouquinho mais, vais ter que gastar mais, vais ter que gastar mais. Porque isto chama-se o tal casino, o tal vício. Primeiro eles deram-te o isco, estás a perceber? Deram-te o isco, e agora tu vais ficar ali no meio do mar a tentar apanhar o máximo de peixe possível, que vai ser difícil. Vai ser difícil não, porque há pessoas com sorte também, mas se calhar em 10 jogadores, 3 conseguem. O resto já não consegue. Mas isto é normal, eu não critico, mano. Porque eu sempre tive ciente e sempre vos disse que isto ia virar pay to win, que era normal. Sim, eu girei de 3 a 4 pacotes em live ontem, tirei uma carta do evento só, que foi o Rice. Ó, agora eu vou tirar aqui da tela a nossa arte, só para poder o Vilar voltar grandão na tela aí. Seguinte, Vilar, só para poder a gente não se estender mais, eu quero te fazer um convite aqui agora, no vídeo, sim, para você poder ver se você consegue fazer comigo. Seguinte, para a gente não estender mais ainda o vídeo, a gente encerra por aqui o assunto dos pontos positivos e negativos, e na semana seguinte, mesmo comigo em viagem, a gente faz nesse mesmo horário uma livezinha para poder a gente debater os pontos que a Strikers avançando nos próximos meses, próximas atualizações, enfim, já faria o jogo crescer de patamar. Você topa? Você aceita? Top. Estamos dentro. Sem dúvida. Fechou. É isso mesmo. Pode ser então? Pode ser, está combinado. Sempre combinado. Aí. Rapaziada, agora que a gente já terminou, são 45 minutos aqui de bate-papo. Teve muita coisa aqui que a gente ainda não falou, que se a gente ficasse mais uma hora que a gente iria debater, é um assunto muito amplo. Você que lembrou de alguma coisa que a gente deixou passar batido, coloca aqui embaixo nos comentários, que eu tenho certeza que o Vilar também vai ter o cuidado de responder você, assim como eu faço aqui no canal. Beleza? Então, se você chegou até aqui,
deixa o like para poder esse vídeo ser mais visto por aí, compartilha ele com um amigo e deixa aqui a sua opinião também nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho e mais uma vez, Vilar, muito obrigado aí por você ter tirado um tempinho aí na sua agenda, a gente sabe que você está na correria e muito obrigado aí pela participação e aguardem o próximo vídeo com o Mano Vilar. Vilar, muito obrigado, viu, amigo? Obrigado a todos, um grande abraço, irmão. Muito obrigado mesmo. Tamo junto, um abraço.